Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre algumas características, sobre alguns temas da primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós falamos no último vídeo sobre ressurreição e hoje nós vamos falar sobre outro assunto delicado, outro assunto que aquela igreja precisava aprender, outro assunto que fala sobre unidade. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Falar sobre ceia num vídeo que fala de entender a Bíblia, um vídeo que tenta de alguma forma explicar um pouco da Bíblia para você, parece ser um pouco polêmico. Ele vai falar de algumas questões teológicas, ele vai falar do que ele pensa acerca da ceia. Ou seja, será que ele pensa que a ceia é uma transubstanciação dos elementos, ou uma consubstanciação dos elementos, ou a presença real de Cristo nos elementos da ceia, ou simplesmente um memorial? Olha só como nós temos essas características, ou como nós temos essa tendência a causar divisões entre nós. Divisões secundárias acerca da fé cristã, a não ser a questão da ressurreição, que nós falamos semana passada, que não é uma questão secundária, é uma questão básica da fé cristã. Então, se você duvida da ressurreição ou pensa de outra forma acerca da ressurreição, você não crê de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas essas questões secundárias muitas vezes também fazem separações entre nós. Pessoas que pensam de formas diferentes, elas acabam se afastando ou dividindo o corpo de Cristo. E a igreja de Corinto era uma igreja dividida, e isso foi uma das questões que fez Paulo escrever aquela carta, tratar da divisão. E ele escreve no meio da carta acerca da ceia. Por que ele escreve acerca da ceia? Será que ele precisava ensinar acerca da ceia àquela igreja? Claro que não, óbvio que não. Ele não tinha essa preocupação de ensinar acerca da ceia para aquela igreja, mas ele entendia que a ceia é uma questão de aliança. A ceia fazia parte da cultura judaica. A tradição da refeição, do pão e do vinho já era uma tradição comum no meio judaico, representava algo importante para eles. Sempre que eles iam fazer uma aliança, entrar em acordo, eles comiam pão e vinho, porque aquilo representava fazer aliança. Lembrem-se, essa cultura já vem desde tempos antigos, desde quando Melquisedeque trouxe pão e vinho e fez uma aliança com Abraão. Então, sempre que eles faziam qualquer acordo, eles faziam aquela refeição, eles comiam pão e vinho para celebrar uma aliança, para fazer um acordo e para cumprir, para dizer assim, eu sou devedor para contigo desse acordo, dessa aliança. Então já era uma questão mais comum para eles. E Jesus, ele institui a ceia pegando essa refeição e não dando um significado diferente. Ele recobra esse significado. E ele fala muitas vezes na ceia, agora vocês são um, agora nós somos um. Eu quero, meu desejo, meu sonho, a minha oração, tanto que ele ora por isso, é que vocês sejam um, assim como eu e Pai sejam um. Eu quero que vocês entendam isso. E eu quero que, muito mais do que isso, vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E eu quero também que vocês sirvam uns aos outros como eu vos servi agora. Eu acabei de lavar os pés de todos vocês e dizendo para vocês que vocês façam isso mesmo, uns para com os outros, a ideia de serviço, a ideia de viver em comunidade, a ideia de ser um povo. Então Jesus, ele recobra tudo isso na última ceia e Paulo usa esse ensino de Jesus para dizer para a igreja de Corinto, vocês precisam recobrar isso, vocês precisam aprender a viver em unidade, vocês precisam parar de criar questões ou teologias para separar vocês, dizendo que um segue a tal pessoa, outro segue a tal pessoa. Não, vocês devem ser um em Cristo, todos vocês foram chamados para viver Jesus, todos vocês foram chamados para seguir Jesus. Todos vocês foram chamados e ensinados debaixo de um ensino que é de Jesus. Então Paulo relembra isso em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar acerca disso, simplesmente para dizer assim, olha, examinem-se a vocês mesmos, façam esse autoexame, porque se vocês não discernem o corpo de Cristo e não aprenderam a viver em unidade,
Talvez vocês comem e bebem para a sua própria condenação, porque vocês não conseguem discernir o mais importante: Cristo morreu para formar um povo. E é isso que Paulo está querendo dizer para eles, mas vocês não conseguem fazer isso numa cidade, numa igreja. Vocês comem a ceia e não esperam pelos outros. Vocês fazem separação por causa de classe social. Vocês fazem separação por causa de quem vocês ouviram o evangelho. Vocês fazem separação por coisas mínimas. Vocês fazem separação porque vocês entendem diferente uns dos outros em algumas questões. Vocês fazem separação porque no meio de vocês existem gentios e existem judeus. Não, vocês não devem fazer separação. Essas separações acabaram. O muro de separação foi destruído em Cristo Jesus. O véu que separava vocês da presença de Deus foi rasgado. Então sejam um em Cristo Jesus. E ele lembra, e ele dá até uma cutucada quando ele fala isso, porque quando ele está celebrando, ele está relembrando acerca dos ensinos da ceia, ele está dizendo assim: na noite em que Jesus foi traído. Olha só a expressão que ele usa. Para a cultura judaica, a ideia de traição é a ideia de mentir sobre a pessoa, trazer um falso testemunho da pessoa. E no caso de Jesus, o que Judas fez? Ele disse: ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Então, ele deve ser, segundo a lei, por ter blasfemado, ele deve ser extirpado, expulso, desconectado do povo. Ele deve ser morto. Essa é a ideia. Foi por isso que Judas entregou Jesus. E foi a ideia do julgamento de Jesus, extirpar Jesus do povo. E o que os coríntios estavam fazendo uns com os outros? Dividindo, dizendo: você não é digno de estar com a gente, você não é digno de fazer parte do povo. Ou seja, então Paulo escreve isso assim, vocês precisam entender isso, vocês estão excluindo pessoas da ceia, vocês estão excluindo pessoas da igreja, vocês estão excluindo pessoas da comunhão em desconformidade com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é formar de vários povos, de todas as raças, tribos e nações, um só povo. E vocês devem andar unidos, em perfeita comunhão. E é por isso que Jesus disse: se você vai comer a ceia, faça um autoexame. Não, porque eu pequei e essa semana eu não vou comer a ceia. Paulo não fala isso. Paulo não diz para você não comer. Paulo fala para você aprender a discernir o corpo. Se você tem algo contra o teu irmão, se tem algo que divide vocês, peça perdão. Se reconciliem e vivam Cristo, unidos, e comam juntos a ceia, porque ceia é aliança. Sempre que nós ceiamos, sempre que nós aos domingos, algumas igrejas são todos os meses, uma vez por mês, tem igrejas que são todos os domingos, tem igrejas que fazem em diferentes períodos, não importa, mas sempre que vocês se unirem para ceiar juntos, lembrem-se, vocês estão reafirmando aquilo que Cristo fez por vocês na cruz. Ele, no seu sacrifício, ele chamou pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, e delas formou um só povo, o seu povo, tendo Cristo como cabeça. Todos nós somos membros desse corpo. Então, viva dessa forma, viva unido ao seu irmão, pelas juntas, pelas ligações, pelos tendões, se ligue ao seu irmão como um só corpo, tendo sempre Jesus como cabeça, sempre olhando para Jesus como cabeça e obedecendo a Ele e ajudando o seu irmão, servindo ao seu irmão, amando ao seu irmão, assim como Cristo nos amou. Viva em unidade, porque é isso que significa a ceia, uma aliança. Sempre que nós estamos reunidos para celebrar a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com Jesus, mas a nossa aliança uns com os outros. Então faça isso sempre que você for cear. Lembre-se disso. E esse foi o motivo de Paulo ter escrito isso aos Coríntios, porque lá não existia uma perfeita unidade, nem uma perfeita comunhão. E Paulo quis, de alguma forma, mudar essa situação e novamente trazer essa perfeita unidade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sermos um em Jesus, que nós possamos viver em perfeita unidade, sempre debaixo dessa aliança em Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.